A ciência para ficar rico. Olá, vamos para mais um capítulo do nosso curso, e agora falaremos sobre como usar a força de vontade. Para começarmos este estudo é importante saber o que é a força de vontade, o que vem a ser esta força. Segundo a psicologia, força de vontade é a capacidade que um indivíduo tem de se autodisciplinar, é a capacidade de adiar a gratificação, resistir às tentações de curto prazo a fim de cumprir metas de longo prazo, e mais, é a capacidade de anular um pensamento, sentimento ou impulso indesejado. Então a força de vontade está totalmente ligada à nossa capacidade de manter uma promessa interna, de manter um objetivo, de se manter firme em um propósito, mesmo diante de tantas distrações. No livro o autor fala que não devemos aplicar a força de vontade em coisa alguma que esteja fora de nós mesmos. E em outra passagem do livro, Wallace diz que não há atividade mais cansativa do que se manter o pensamento em um único objetivo, mas que para este curso isso é fundamental, pois estamos em um mundo onde as distrações tomaram conta da vida das pessoas. A internet ajudou as pessoas a se conectarem mais, trouxe muitos benefícios, mas nunca em nenhum outro tempo tivemos pessoas tão distraídas, tão sem foco, tão sem força de vontade. A falta de força de vontade é uma crescente neste mundo moderno. As distrações, as redes sociais fizeram com que as pessoas tivessem cada vez mais a necessidade de recompensas rápidas. Isso tem enfraquecido muito a força de vontade, fazendo com que as pessoas não consigam alcançar seus objetivos, simplesmente por falta de disciplina, ou força para continuar no caminho. E este curso irá exigir muito de nossa força de vontade para que possamos manter o foco naquilo que realmente queremos, que é ficar rico. Mais do que nunca, fica muito claro que não devemos desperdiçar nossa força de vontade tentando manipular outras pessoas, tentando convencer outras pessoas sobre as nossas necessidades ou ideias. Temos que manter, ou desenvolver em nós esta força de vontade. O próprio filme O Segredo, no qual foi baseado neste livro A Ciência para Ficar Rico, distorceu estes conceitos, mostrando que era fácil obter as coisas através do poder do pensamento. Segundo o filme, bastava pensar em algo e lançar este pensamento no universo, usar a força de vontade e tudo seria conquistado, mas este tipo de pensamento, pelo contrário, trouxe grande decepção para as pessoas que tentaram aplicar, e acabaram enfraquecendo a força de vontade, pois o filme vende uma ideia de que não precisamos fazer nenhum tipo de esforço para obter aquilo que queremos, e que tudo irá se realizar como num toque de mágica, mas que na vida real, na prática nada funciona assim. O autor explica que nós não devemos usar a nossa força de vontade em outra pessoa. Ele quis dizer que você não deve imaginar que para que você tenha alguma coisa, alguém vai ter que te dar alguma coisa. Quando você pensa dessa forma você está na verdade interrompendo todo o seu processo criativo, pois não existe você coagir Deus, o universo, ou mesmo a substância amorfa a fazer alguma coisa por você só porque você quer. Você deve usar a força de vontade em si próprio. O autor diz que você deve manter a sua mente em casa, deve manter a tua força de vontade em casa. E como que você faz isso? Você vai usar a sua força de vontade e determinação para manter o foco nas tuas metas, para manter o foco naquilo que você realmente quer. Muitas vezes você vai sentir desejo de desistir de tudo. Você vai dizer não, isso não dá certo. Isso não funciona. Eu não estou conseguindo os resultados que eu quero. Vou fazer o que eu sempre fiz. Isso acontece porque sua força de vontade está fraca. Você deve usar sua força de vontade para ser capaz de se manter no caminho certo. Você deve ter força de vontade e deve ter coragem para se manter pensando do jeito que você tem que pensar. Você deve usar a força de vontade em si próprio para continuar pensando e agindo de uma certa maneira, sabendo que é esta forma que você deve pensar. É a forma com que você imagina as coisas que cria sua realidade. A partir do momento que você desiste de pensar desta forma, começa a pensar que a ciência para ficar rico não dará certo. Começa a pensar que não funciona. E o que você acha que você está criando em sua vida, pensando assim? Você está criando as próprias provas de que não funciona, e está criando as provas de que não dará certo, realmente não dando, pois a sua força de vontade fraquejou. Com isso você começa a ter pensamentos negativos, e consequentemente começa a colher resultados negativos, e talvez você se pergunte:
Por que os pensamentos negativos se realizam, e os positivos são tão difíceis de se realizar? Por que nós não somos programados mentalmente para vermos o positivo, então o negativo é natural, está ligado à nossa mente primitiva. Comece a olhar na sua vida, aí vai perceber quanta coisa positiva existe. Garanto que você tem muito a agradecer, que você tem muita coisa positiva na sua vida, mas você muitas vezes nem percebe. Não foque sua mente na pobreza, não fique olhando para a pobreza, não tente erradicar a pobreza na terra, seja um exemplo para essas pessoas, supere a pobreza tornando-se uma pessoa rica, seja uma fonte de inspiração, ajude essas pessoas a verem em você o caminho. Quando você enriquecer dessa forma, você vai abrir o caminho para centenas de pessoas, que irão entender que existe uma forma de ficar rico através do pensamento criativo. Então use a sua força de vontade em si próprio, use a sua vontade em você mesmo, faça com que essa força de vontade seja a tua força motriz, seja o chefe da tua própria mente, usa a tua força de vontade para obrigar você a manter o foco, para pensar sempre no teu objetivo, manter o teu foco em ser grato, manter o foco em enriquecer. Mais uma vez, seja exemplo. Se todos fizessem o que você está fazendo agora, se todos focassem em desenvolver a sua própria força de vontade para superar a pobreza, você não precisaria ajudar ninguém. Então, se você quer ajudar alguém, ajude a si próprio, torne-se uma pessoa rica, e mostre às outras pessoas qual foi o processo que você seguiu, ensine às outras pessoas o caminho, mostre a elas que é possível, mas primeiro torne-se essa pessoa, use a sua força de vontade em si próprio. Use a sua força de vontade para se manter no caminho, foque naquilo que você quer, no teu objetivo, mantenha o teu pensamento no teu desejo de enriquecer, faça isso associado ao teu propósito de vencer, usa essa força de vontade associado ao desejo que você tem de vencer, mantenha a sua imagem na mente associada àquele pensamento de que já é real, viva no ambiente, esteja no ambiente, use a sua força de imaginação para acreditar que já é real, use a sua força de vontade para entender que tudo isso já é real, que já está acontecendo, que já é realidade no mundo espiritual, e que logo logo será verdade no mundo físico. Para isso você precisa manter o seu foco, e para manter o seu foco, você precisa de força de vontade. Muito obrigado, nos vemos no próximo capítulo.